Resiliência cristã é a capacidade de se manter firme diante das adversidades. Isso não significa que você não vai se abalar, mas significa que você vai se manter firme em Deus. Hoje, no mês de setembro, um mês que é justamente um mês de conscientização sobre o suicídio. Em frente aqui a um IP amarelo, que é símbolo da nossa capital brasileira, Brasília. Estou de frente com Bia Dantas, missionária. Provavelmente vocês já devem ter conhecido a Bia num projeto, trabalhando com criança, ela é muito envolvida. Mas eu quero que a Bia fale quais projetos que ela é envolvida hoje, o que a Bia tem feito hoje. Então, eu sou Bia, Beatriz, mas todo mundo me conhece como Bia. Hoje eu tenho o prazer de poder participar do Amor que Faz, que é o projeto missionário da Convenção Batista. Eu sou líder do Ministério com Crianças e estou sempre desenvolvendo atividades e formas de evangelizar crianças. Eu trabalho tanto no Amazonas como Amor que Faz e também alguns outros projetos aqui em Brasília. E sou muito feliz hoje, eu me considero missionária por profissão. Amém, que bênção. Bia é bênção para o nosso estado. Na verdade, no estado, como ela já faz projetos em todo o Brasil, então Bia é bênção para o nosso Brasil, para a nossa nação. É uma jovem justamente que representa os batistas brasileiros, porque ela é bênção para a gente. Ela trabalha justamente com crianças, que é um público importantíssimo. A gente vai falar um pouco justamente sobre o nosso Setembro Amarelo, Bia. É um tema um pouco delicado, né, sensível. Você que está nos assistindo pode já ter passado pelo que a Bia já passou, ou está nesse processo ainda, ou já terminou, está no processo de crescimento, de amadurecimento. Bia, antes de você conhecer Jesus, antes de você ter o real encontro com Cristo, como era a Bia? A Bia era uma menina tímida, muito mais do que hoje. Era uma menina que guardava todas as tristezas, que guardava toda a pressão e que não se sentia amada. Uma menina que não conseguia nem mesmo passar uma maquiagem porque não se achava bonita com isso. Era uma menina que não tinha amizades verdadeiras, porque nem mesmo tinha capacidade de sentir que podia ser amada por outra pessoa. E passava por muitos problemas familiares, muitas coisas em casa, e que retraía tudo isso, como eu falei. Todas as tristezas ficavam guardadas e não tinha confiança em ninguém para contar, não tinha ninguém para poder dizer eu estou passando por isso. Eu não tinha para quem pedir ajuda, ou pelo menos não sabia que eu tinha alguém para pedir ajuda. Isso, os relatos que vocês estão falando agora, lembra muito a questão da identidade. Quando a gente não sabe quem a gente é, pelo menos a antiga Bia não sabia quem ela era, como você falou, por mais que você passe a maquiagem, se vestir de outra forma, você não se via da forma que você era. Então, a falta de identidade, quando a gente não sabe quem a gente gente acaba aceitando qualquer coisa. Já parou para pensar nisso? Em relacionamentos amorosos, na nossa vida, na nossa faculdade, né? A gente leva isso pro dia a dia, você se sente nada. Basicamente isso, quando a gente não se sente amado, quando a gente não sabe quem nós somos, que acontece tudo isso. Mas, nesse meio termo, depois de a Bia ter aceitado a Jesus, como foi que você foi para a igreja? É incrível isso que você falou, porque o meu pastor também sempre fala que quando você não sabe para onde você quer ir, quando você não sabe o que é você, qualquer lugar serve. E realmente essa era a Bia, que achava que festas e qualquer outras coisas estava o suficiente. Porque ela não precisava ser valorizada, não precisava cuidar de algo precioso que é a minha própria vida. Então qualquer lugar para mim estava bom. No ano de 2013, no finalzinho de 2013, eu me mudei para outra cidade e eu realmente estava nessa fase de festa, de bagunça, de querer achar um sentido, mas não achava sentido nenhum, só felicidades passageiras. E eu lembro do dia 14 de dezembro de 2013, foi o dia em que eu fui para a igreja. Nesse processo eu conheci um amigo através de uma prima, em uma confraternização de Natal que nós fomos, e ele me convidou para ir na igreja dele. E eu sempre ficava enrolando, sempre dizia que não podia, ficava dando desculpa, só que um dia eu acordei sentindo que eu precisava fazer algo diferente. E aí, por incrível que pareça, o vizinho colocou uma música que dizia que Deus me amava. E eu fiquei muito curiosa em relação a isso. Isso me deu mais vontade de poder ir na igreja, então eu mandei mensagem e falei, eu quero ir na igreja hoje. Então eu fui, a primeira vez que eu fui,
nunca tinha tido nenhum contato com Deus, eu nem conhecia muito bem, eu só tinha ouvido falar, talvez algum evangelismo por aí. E eu fui, e foi incrível como eu me senti recebida, como eu senti que era um ambiente leve, onde eu não precisava ter medo de ser a Bia, onde eu podia encontrar amor. Não só pelas pessoas, mas por ser a casa de Deus. Eu sentia que eu estava realmente na casa de alguém próximo, na casa de um familiar, na casa de alguém que me amava muito. E ainda foi um processo muito longo até eu realmente conhecer Jesus, até eu entender o que era esse amor. Eu ia para a igreja porque eu me sentia bem, mas aí eu acho que uns 2 meses depois, em uma vigília que a gente fez, um dos amigos meus pediu para eu orar. E eu pensei, mas eu nunca orei, eu nunca nem sei o que é isso. E eu senti muito medo nessa hora, mas eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu sei que eu nunca falei com você. Eu sei que eu passei muito tempo distante, mas eu tô aqui porque eu quero te conhecer. E foi incrível. Naquele momento eu senti o Espírito Santo, e eu senti que eu era amada e senti que a partir dali a minha vida não seria a vida de tristeza, a vida de ansiedade, a vida que era baseada em ansiedade, em depressão, e não se sentia amada. Naquele momento eu senti que eu tinha um pai, que eu era muito amada e que eu podia vivenciar grandes coisas e que Deus tinha grandes coisas para mim. E aí, a partir daí, a minha caminhada só começou. Eu fui conhecendo mais Jesus. Em 2014 eu me batizei, e no ano seguinte eu comecei a minha primeira viagem missionária, e ali eu senti que tinha outras pessoas que talvez fossem como a Bia de antes, e que precisavam conhecer sobre esse amor. E a partir daí eu comecei a entender que meu propósito era poder falar do amor para outras pessoas. E eu tô aqui, eu já tô na caminhada. Exatamente. Muitas pessoas falam que ter depressão é falta de Deus. Nós sabemos muito bem que não é bem assim, né? Essas pessoas precisam ter cuidado no que falam, porque acabam até machucando, ferindo essa pessoa. Ao invés de ajudar, você acaba atrapalhando. E é algo tão sério que ela precisa ter duas coisas: é o trabalho com Cristo, é a igreja, mas também tem a parte do tratamento também com o psicólogo, né? Um psicólogo ou psiquiatra, a gente não sabe, dependendo do estágio, né? Mas Bia, eu queria saber justamente de você, hoje, o tratamento que você teve, você utilizou também psicólogo? Sim, como você falou, a gente tem 2 processos, que é de entender a sua identidade com Cristo, de saber que você é filha, de saber que você é amada, de saber que você é tão amada a ponto de você ter que cuidar da sua saúde física, porque Deus é o nosso Pai, e um pai não quer que seus filhos sofram. Então você precisa buscar ajuda. Eu busquei ajuda, eu demorei muito tempo para entender que eu precisava de ajuda, mesmo depois de já estando na igreja. Eu fugia muito disso, e eu passei muito tempo lutando contra isso, até que eu percebi que eu precisava buscar ajuda. Eu cheguei num ponto onde eu senti que esse é o momento de buscar ajuda, então eu tive tratamentos com psicólogo, eu passei por psiquiatra, eu tomei remédio por um tempo. Eu não me tornei dependente de remédios, eu fiz o processo certinho, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde. Conseguia unir, né, a questão de ter essa sensibilidade, ter essa clareza também na mente, porque da mesma forma, quando a gente está acima do peso, a gente procura quem? Um nutricionista. A gente deixa de ir para a igreja? Não. Entendeu? Você está com um problema justamente, a depressão justamente é a parte da saúde mental. Sim. Quem é que está relacionado com a saúde mental? Um psicólogo, um psiquiatra, alguém pode se aconselhar, um pastor também, ele pode estar te aconselhando, pode estar nesse tratamento. E justamente lado a lado, a igreja, a palavra, são coisas que caminham juntas. Né? E eu precisei realmente cuidar da minha saúde física, porque devido a tudo que eu passava e também por muitas coisas genéticas, de ter essa depressão causou muitos problemas físicos em mim, muitos problemas, bulimia, anorexia. E eu passei muito tempo sofrendo questões físicas por conta da minha ansiedade e da minha depressão. Então é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, a gente se alimentar bem, a gente entender que a gente é amado e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo. Exatamente, Bia falou tudo. Templo do Espírito Santo. Então isso se aplica a tudo na nossa vida, todas as ramificações da nossa vida, nossa saúde mental, nosso corpo físico, né? Tudo que a gente ingere, o que a gente veste também faz parte, o que a gente vê no nosso telefone, né? É parte disso. Para a gente terminar esse momento tão bom que a gente está tendo, Bia, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos jovens do Planalto Central. A gente está colocando em todas as plataformas das mídias, então você que está nos assistindo, que está passando por esse processo,
ou até os familiares que estão com essa pessoa com ansiedade, com depressão dentro de casa. Gostaria que você desse uma palavra hoje para essas pessoas. Claro. Para você, que assim como a Bia de 10 anos atrás, como a Bia que achava que aquele momento era o que resumia a vida dela, eu quero dizer para você que o que você está vivendo agora, por mais que seja difícil, por mais que você esteja se sentindo triste, isso é só um pontinho perto de tanta coisa que Deus tem para fazer na sua vida. E por mais que seja clichê, eu não sei quantas vezes você já ouviu, mas eu quero que você saiba que você é amado, que você tem um valor. Eu não sei se você se sente assim na sua casa, ou com seus amigos, na sua escola, mas Deus ama muito você. Ele ama tanto você que está cuidando de todos os detalhes e que vai passar. E pode ter certeza que vai passar e logo você vai estar usando essas feridas, para poder cuidar de outras pessoas que passaram por isso assim como você, e saiba que tem um propósito em tudo que você vive, e Deus está cuidando de tudo. Amém. Com certeza, muitas pessoas vão ser edificadas. É justamente isso. Bia, você está assim, de parabéns, essa seria a palavra parabéns, mas resiliência, como eu dei a abertura, justamente você conseguir, né, por mais pelas as passagens que você passou, pelas dores, pelas cicatrizes que podem ser internas ou externas, você hoje está aqui dando um momento para falar para essas pessoas que elas podem pedir ajuda, que elas precisam de ajuda, né, de um Deus que ama tanto, é o Criador de todas as coisas, né, que o criou, que o amou, e que essas pessoas venham saber quem elas são em Cristo, voltando para a questão da identidade, né? Saber quem elas são de fato, saber o que é que Cristo diz sobre elas, que elas são amadas, que elas são escolhidas, que elas estão no mundo com um propósito, né? E tudo isso é um processo, não é do dia para o outro. A gente está falando aqui, tá tudo muito lindo, mas não é do dia para o outro, é algo que é gradativamente, né? Aos poucos, é um processo de cura. Ainda hoje eu tenho problemas com ansiedade, com a depressão, mas o que muda comparado à vida de antes? Não é porque esses meus lutas acabaram, é porque hoje eu tenho força para lutar contra isso, não porque eu sou forte, mas porque Cristo é forte em mim. Então, todos os dias é um processo, tem dias que eu acordo mal, tem dias que eu acordo bem. A gente precisa saber que os dias maus, eles não são únicos na nossa vida, que aquele momento vai passar e que você pode transformar esses dias maus em dias bons, sabendo que você é forte, independente do que você está passando, você é forte porque Cristo é forte em você. Amém. Vamos orar? Bia, você ora. Certo. Santo Deus Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de podermos compartilhar do que vivemos e principalmente poder compartilhar sobre o Teu amor. Muito obrigada, porque eu sei que tudo que eu vivi, tudo que outras pessoas, assim como eu, passaram por lutas e viveram, eu sei que o Senhor estava cuidando de tudo. Desde o começo, desde quando eu não sabia, desde quando eu não entendia sobre o Seu amor, eu sei que o Senhor já estava cuidando de mim. Muito obrigada, porque o Senhor é amor e porque o Senhor nos ama, e isso nos basta. Que o Senhor continue cuidando de nós, cuidando dos nossos corações e todos os jovens, Pai, do nosso Brasil, não só jovens, mas qualquer idade, Pai, pessoas que estejam passando por depressão, por ansiedade, por qualquer outro problema, Pai, que o Senhor esteja cuidando, esteja acalmando os corações e que esteja dando sabedoria e discernimento para as famílias e para outras pessoas, para os pastores, para saberem lidar com isso, Pai. Continua nos usando para que possamos ser Sua voz aqui na Terra e podendo abençoar outras vidas. Muito obrigada por essa oportunidade, por podermos estar aqui. Amém. Continuem ligados nas nossas plataformas digitais, o Instagram JubaPC, o nosso canal no YouTube CBPC TV. Nós teremos muitas atividades ainda falando sobre esse assunto, nosso Setembro Amarelo. Deus abençoe vocês. Até mais.